Senhoras e senhores telespectadores da TV da Transparência, estamos aqui com as primeiras notícias da manhã, dizendo que o governador do estado do Ceará, o Eumano de Freitas, assinou ontem um ato nomeando Francisco Ângelo Cunto Gurgel Filardi, delegado de Polícia Federal, classe especial, para exercer as funções do cargo de provimento em comissão de secretário executivo de Ações de Inteligência e Defesa Social. Aqui no Ceará, no final do primeiro mandato do governador Camilo Santana, ele teve 2 mandatos, no final do primeiro mandato dele, ele já candidato à reeleição, Eunício Oliveira, hoje deputado federal, era presidente do Senado da República, consequentemente, presidente do Congresso Nacional. Pois bem, fizeram uma grande festa. Camilo apoiava Eunício para ser candidato ao Senado, para tentar a reeleição. Ele estava terminando um mandato de 8 anos no Senado da República. Pois eles fizeram uma grande festa aqui, inaugurando o 2º núcleo nacional. O governo federal criou 5 núcleos de inteligência da Polícia Federal com as polícias estaduais para combater o crime organizado. Pois bem, o Ceará conseguiu inaugurar o segundo do país. Isso no final do primeiro governo Camilo Santana. E esse núcleo de inteligência parece não ter realmente adquirido inteligência. Parece que ficou apenas no papel. Essa decisão do governador Eumano de nomear esse delegado da Polícia Federal para ser o secretário executivo de Ações de Inteligência e Defesa Social, demonstra que esse órgão não estava funcionando. Tomara que ele realmente comece a funcionar agora, porque a violência no estado do Ceará, no Brasil de um modo geral, está muito grande e amedronta toda a nossa população. O governo do estado ainda está, como nós dissemos ontem, ainda está devendo aos cearenses uma explicação sobre o caso do desabamento de um trecho da rua Adaías Lima, no centro de Fortaleza, ou mais precisamente no bairro Moura Brasil, no último fim de semana, em razão das chuvas fortes que caíram sobre Fortaleza. Essa área aqui da rua Adaías Lima, é uma das que foram citadas por Lúcio Gomes, ex-secretário. Ele não citou nominalmente nem esta rua, nem nenhuma outra rua. Ele citou um ambiente de Fortaleza, apontando para a Catedral Metropolitana e para o Paço Municipal, que é a sede da Prefeitura de Fortaleza, que estavam ameaçadas, esta área estava ameaçada em razão de escavações feitas para o metrô de Fortaleza e a obra estava paralisada. A escavação tem uma altura de 34 metros. E como a obra estava parada, não havia ainda as paredes de concreto para conter qualquer ameaça de desabamento, ele advertiu para as consequências ruins que poderiam acontecer. Ainda hoje, os cearenses não sabemos se foi feita alguma contenção para que esta ameaça deixasse de existir.
Isto o governador do estado do Ceará está devendo. A Secretaria de Infraestrutura está devendo esses esclarecimentos. E esse desabamento no trecho dessa rua Adaías, nessa rua Adaías Lima, é uma concretização do que havia profetizado ou anunciado o ex-secretário da Infraestrutura do Ceará. Ele foi secretário durante 6 anos, em parte do primeiro governo de Camilo Santana e todo o restante do segundo mandato de Camilo Santana. É uma ameaça que sofre a população de Fortaleza, especialmente a área onde fica situada a Catedral Metropolitana e o Paço Municipal. 2 prédios muito importantes para a história de Fortaleza. E ontem a nossa equipe foi ao local com a Amanda e o Oceli. Vamos ver a reportagem. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Nessa quarta-feira, estamos aqui na rua Adaías Lima, no bairro Moura Brasil, onde no último sábado, dia 10, aconteceu um incidente. Uma cratera rompeu-se no chão devido às fortes chuvas e causou prejuízo a mais de 10 famílias. Hoje viemos conferir como estão os andamentos das obras da Prefeitura e como está a situação das 10 famílias que foram prejudicadas no ato. O jornalista Oceli Lopes entrevistou o morador da casa 160, Alexandre. Caros telespectadores da TV da Transparência, estamos aqui registrando a rua Adaías Lima, no bairro Moura Brasil, onde no final de semana abriu-se uma cratera, prejudicando aqui 10 moradores da rua. Uma infiltração no solo. Por conta desta obra aqui do Metrofor, as casas ficaram prejudicadas e ameaçadas de serem engolidas, principalmente a casa 160, onde o senhor Alexandre nos acabou de dar uma entrevista, no aguardo de que seja logo resolvido o problema e as famílias voltem a morar nas suas casas. Senhor Alexandre, qual é a expectativa aqui para resolver o problema? Nós estamos esperando aí, né, resolver aí, né, porque já é 2 vezes com essa que acontece, né, isso, né, e a gente quer saber aí, né, para voltar logo para as casas da gente, né, retornar, né, voltar à vida, né. Tem alguma esperança, alguma posição da Defesa Civil? Eles vieram, né, e disseram que tá tudo ok, tá fora de perigo agora, né, não importa isso, né. Nós estamos esperando, só liberar para voltar para as casas, né? Eu acredito que antes agora do final de semana vocês retornam com as famílias? Tomara, né? Se Deus quiser, né? Para ficar tudo em paz, né? A ação da Defesa Civil deve ser muito preocupante a situação desses, não apenas dos que saíram das suas residências, mas também dos que ainda estão lá, porque não se sabe o que é que tem embaixo ali daquela calçada, daquele monte de concreto que foi colocado para tapar o buraco. Morreu ontem, em Fortaleza, o humorista e ex-vereador da capital cearense, Paulo Diógenes. Ele tinha pouco mais de 60 anos e fez sucesso com seus personagens no mundo artístico. Ele gravou recentemente um depoimento dizendo quem ele próprio era. Vamos ouvi-lo. Conheci em Fortaleza, nas férias que ela veio passar. Meu nome é Paulo Osmar dos Santos Diógenes, nasci no dia 12 de abril de 1961. Muita gente pensa, né, que eu nasci em Fortaleza ou no Ceará, mas não foi. Eu nasci no Rio de Janeiro. Quer dizer, nasci por acidente, né? Meu pai é cearense, minha mãe era carioca, e eles se conheceram em Fortaleza, nas férias que ela veio passar, se apaixonaram. Ele foi embora para o Rio de Janeiro,
lá casou com minha mãe, nasceu a minha irmã mais velha, que é a Glória, né? Glória Diógenes, grande socióloga nessa cidade, grande professora, né? E ela nasceu quando eu nasci, aos 4 meses de idade, né? A gente voltou para Fortaleza, ele voltou para a origem, né? Que ele queria voltar, ele fez concurso do Banco do Brasil lá e foi transferido para cá. E a gente foi morar em Russas, né? E Russas me marcou muito na minha infância. Você mora numa cidade interior, numa rua principal, o papai é funcionário do Banco do Brasil, e eu me lembro muito bem que na praça tinha uma quermesse, né? Isso, assim, que tem coisas da infância que a gente guarda pro resto da vida. E eu me lembro que eu escutava muito na radiadora da quermesse a música do Altemar Dutra, é Sentimental Eu Sou, né? Isso marcou. E eu me orgulho muito, né, em ter morado o começo da minha vida no interior, porque a vida de interior é uma vida, eu acho que, e principalmente na época, né, na década de 60, era muito gostoso, né, você morar no interior. Todo mundo se conhecia, né, estudei num externato, né, de freiras lá. E eu, assim, toda a vida fui um menino muito danado, né. E é interessante que quando eu era pequeno, eu sumia muito. Como morava no interior, eu adorava sair na rua, entrava numa casa, entrava na outra, conversava com o vizinho, conversava com outro, até um dia que eu sumi. Né? Eu sumi e meu pai, desesperado, né, mandou fechar as cancelas que tem, né, da Polícia Rodoviária, achando que algum caminhoneiro tinha me levado. Mas não, eu estava no meio da rua, conversando com as pessoas. Sempre eu gostei muito, né, de conversar, né, de brincar. E o mais interessante, que quando eu era pequeno, também outra coisa muito inesquecível na minha vida, é que tinha uma apresentação no externato. E a mamãe, né, ensaiou comigo e com minha irmã Glória. Até eu me lembro da música, aquela eu gravo, brigou com a rosa de baixo. E eu todo prontinho, minha irmã em pé, botaram uma cadeirinha. Quando chegou na hora, eu não queria cantar. Né, peguei o microfone, joguei no chão. E, assim, engraçado, né, como as coisas mudam. Eu tinha aversão, né, a público, né, pelo que eu vi, né, e aversão à foto. Todas as fotos minhas, tiradas pequeno, era chorando e todo mundo me segurando, né? E tinha outra coisa, como eu ia para a fazenda, né? A gente tinha uma fazenda lá perto de Jaguaribe, na fazenda chamada Sombrio, né? Qual lá, todas as férias minhas eu passei lá, e eu acho que toda criança devia ter isso na vida, porque é muito impressionante, né? Você fica dentro, eu ia para a fazenda, que não tinha energia, né, que não tinha na época televisão. Me lembro muito que minha avó, que eu chamava de vovó, que era lá da fazenda, ela ouvia novelas em rádio. E eu ficava fascinado, porque até com aquela idade eu dizia assim, na novela, como você ouve só a voz no rádio, você é que imagina os personagens, né, como é o mocinho, como é a má na novela, né, e eu ficava pensando, ela sentada no rádio, toda a vida assistia. E ali eu me criei, né, nas minhas férias todas as férias eu passava lá, com aquela brincadeira no meio do mato, criança, a gente correndo, né, que eram meus irmãos, minha irmã, brincando, né, criando brinquedos, que eu acho isso muito importante, né, a gente pegava, criava cavalo, e eu acho que essa minha criatividade, né, vem muito da minha infância, né, e essa coisa de interior mesmo, né, de passar férias no interior e de viver no interior, e até hoje, eu acho que eu saí do interior, dos matos, né, como diz o Matuto, mas os matos não saem de mim, porque eu amo o interior, amo a natureza. Bom, esse cidadão que nós acabamos de ver aí de paletó e gravata, foi conhecido aqui em Fortaleza, vai ficar na imagem do fortalezense como um dos personagens que ele criou, a Raimundinha. Paulo Diógenes é de uma família política da região do Jaguaribe. O pai dele, Osmar Diógenes, foi deputado estadual durante várias legislaturas. Depois que deixou de ser deputado, ele comandou um setor na Assembleia Legislativa que guarda a história não só do Legislativo cearense, mas da política do Estado do Ceará. Osmar Diógenes ainda vive e deve estar sofrendo muito neste momento. E daqui nós mandamos as nossas condolências a ele e aos demais familiares.
Oceli, e a repercussão dessa morte no ambiente político? Edson, telespectadores da TV da Transparência, além do mundo artístico, que Paulo Diógenes convivia com seus personagens humorísticos, como você falou, a Raimundinha era um deles, era uma delas. O mundo político também se manifestou lamentando a morte de Paulo Diógenes. A Câmara Municipal de Fortaleza soltou uma nota dizendo assim: a Câmara Municipal de Fortaleza lamenta a morte do ex-vereador Paulo Diógenes, vítima de pneumonia, na tarde desta quarta-feira. Com décadas de carreira como ator, Paulo Diógenes contribuiu para a criação de uma nova vertente de humor no estado do Ceará e ajudou a consolidar a linguagem humorística. Como parlamentar, teve uma importante atuação nas causas da cultura, dos direitos humanos e do enfrentamento às drogas. O Legislativo Municipal, em reconhecimento à sua atuação política e artística, solidariza-se com os familiares e os amigos e os inúmeros admiradores do ex-vereador. O presidente da casa, vereador Gardel Rolim, disse assim: recebi com muito pesar a notícia do falecimento do ex-vereador e humorista Paulo Diógenes, ocorrida nesta quarta-feira. Por esse motivo, decreto luto oficial de 3 dias na Câmara Municipal. Paulo Diógenes dedicou o seu trabalho de forma exemplar na casa por um mandato, sempre contribuindo para o desenvolvimento da nossa capital. Neste momento de dor, quero me solidarizar com todos os seus familiares e amigos. Rogo a Deus para que o receba em paz e traga conforto em sua família. O atual prefeito da cidade, José Sarto, também se manifestou, dizendo assim: muito triste a partida do Paulo Diógenes, um homem brilhante, sensível e lutador nas artes e na política. Que Deus conforte os fãs, amigos e familiares neste momento de dor e pesar. Um abraço em meu amigo Osmar Diógenes, pai do Paulo. O ex-prefeito da capital, Roberto Cláudio, também manifestou-se assim: um artista de múltiplos talentos, que criou a referência na arte do humor. Para além de ator e humorista, Paulo Diógenes marcou o espaço na cena política. Com um enorme coração e muita bondade pessoal, foi um artista talentoso, inovador e militante de muita garra e com compromisso com a cultura cearense. Permanecerá vivo com o seu legado. Para quem não sabe, depois que Paulo Diógenes deixou o mandato, eleito em 2012, entre os anos de 2017 e 2019, ele atuou na gestão do então prefeito Roberto Cláudio como coordenador especial de políticas públicas para a diversidade sexual dentro da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Fortaleza. Roberto Cláudio foi padrinho de casamento, um dos primeiros casamentos gays realizado aqui em Fortaleza. Foi padrinho do Paulo Diógenes nesse casamento. Eles eram muito amigos e o Roberto tinha respeito ao Paulo, também pelo trabalho social que ele desenvolvia. Ele tinha uma clínica aqui na região do Eusébio, em que ele tratava de dependentes químicos. Por um certo momento, ele também foi um dos dependentes químicos. Oceli, o prefeito José Sarto vai para o exterior? Sim. A partir de amanhã, quem é o prefeito, quem assume o cargo de prefeito da cidade, é o presidente da Câmara Municipal, vereador Gardel Rolim. Por quê? Hoje será lida, na sessão de hoje da Câmara,
um comunicado, o prefeito José Sarto comunicando que amanhã, a partir das 17 horas, ele estará de licença do cargo. Mas por que o vice-prefeito não assume? O vice-prefeito Elcio Batista? Porque Elcio Batista viaja hoje para Portugal, Moçambique e Angola. Vai em missão oficial. Então, na ausência de Sarto, que viaja de amanhã até o dia 25 para os Estados Unidos, e de Elcio Batista, que já se ausenta hoje do Ceará e de Fortaleza para esses países, e também volta no dia 25, quem assume o cargo é Gardel Rolim, nesse período aí de 10 dias. Bom, o prefeito José Sarto tem 2 filhas que moram há anos nos Estados Unidos e todo ano ele vai visitá-las. A visita, geralmente, ele fazia no final do ano. Agora, está fazendo depois do Carnaval. Um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados prorroga o atual Plano Nacional de Educação. Amanda. Olá, telespectadores da TV da Transparência. O projeto de lei 6.087 de 2023 prorroga até o dia 31 de dezembro de 2028 a vigência do Plano Nacional de Educação, o PNE. A versão atual do plano, que já é a segunda, tem vigência até o dia 30 de junho deste ano. A proposta para a prorrogação está em análise na Câmara dos Deputados. As autoras do texto, as deputadas Adriana Ventura do Novo, de São Paulo, e Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, argumentaram que a prorrogação é necessária para contornar a precária realização das conferências municipais, estaduais e nacional e discutir o PNE de forma adequada. As deputadas ressaltaram que, após as conferências, o documento final ainda precisará ser discutido no Congresso Nacional. As experiências anteriores indicam a impossibilidade de aprovar o PNE nos próximos meses, alertaram as deputadas no documento que acompanha o projeto. Elas também lembraram que o primeiro PNE chegou ao Congresso em março de 98 e só foi aprovado em janeiro de 2001. A tramitação do segundo, apresentado em 2010, só terminou em junho de 2014. Esse segundo PNE foi transformado na Lei 13.005 de 2014, sancionada sem vetos. Com o objetivo de melhorar os índices educacionais, prevê investimentos equivalentes a 10% do Produto Interno Bruto, o PIB, durante a vigência prevista de 10 anos. Letícia, quais são as 4 principais manchetes do nosso blog, do blog do Edson Silva? Olá, Edson, olá a todos que acompanham a TV da Transparência. Com as últimas atualizações, o blog do Edson Silva destaca o desastre anunciado desde o início do ano passado, de 2023, com a escavação para as obras do metrô de Fortaleza, como iniciamos o programa de hoje e também destacado no nosso programa de ontem, que ainda é uma grave ameaça para o centro aqui da capital. Essa obra do Metrofor tem mais de 10 anos e já consumiu milhões de reais e não tem perspectiva de ser concluída. Lúcio Gomes, ex-secretário, diz em nota que a equipe de transição do governo indicada pelo governador Elmano de Freitas foi informada por ele do perigo iminente de soterramento na região ali da Catedral e do Paço Municipal. Temos em segunda manchete sobre o segundo projeto de lei sobre vítima de violência doméstica que terá prioridade na emissão de novos documentos. Filhos também terão atendimento prioritário nesses serviços e a proposta é analisada na Câmara dos Deputados em Brasília. O senador Eduardo Girão, cearense, responsabiliza o Senado por caos institucional. O senador criticou amplamente a ação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nas investigações sobre os ataques à sede dos 3 poderes ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023.
Também temos que Júlio César, o deputado estadual, diz que a oposição dividida do Partido dos Trabalhadores favorece uma eventual reeleição de Roberto Pessoa no município aqui vizinho de Maracanaú. Atualmente, o prefeito Roberto Pessoa tem uma boa relação com o governador Eumano de Freitas e seus aliados na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Firmo Camussa, que é do União Brasil, e na Câmara Federal, Fernanda Pessoa, também do União Brasil, fazem parte da base governista aliada a Roberto Pessoa. E por último, temos que deputados pediram para sair do partido, mas querem ficar com uma boquinha, a liderança do partido PDT na Assembleia. Apesar do desejo de ao menos 9 parlamentares pedetistas de deixarem a agremiação, a função de liderar o Grêmio na casa resguarda o direito de composição nas comissões técnicas do Parlamento cearense. Essa matéria destacada a atuação do deputado estadual Guilherme Landim. Bom, essas principais manchetes, as 4 manchetes do nosso blog, do Edson Silva, dentre elas essas 2 últimas, que foram lidas pela Letícia, que é o caso de Maracanaú e o caso da liderança do PDT na Assembleia. Em Maracanaú, o Roberto Pessoa tem uma liderança muito forte. Ele já foi prefeito em outras oportunidades e tudo indica pelos números das últimas pesquisas que, embora muito distante, mas pelo fato de se conhecer a liderança dele, admite-se a possibilidade de ele ser reeleito. Ademais, o Roberto já botou até um pé lá no PT. O PT de Maracanaú tem gente, não é infiltrada, tem gente filiada representando o Roberto Pessoa. Isso traz dificuldade até para o deputado estadual Júlio César Filho ter a sua indicação de candidato a prefeito lá. Ele já foi candidato a prefeito no pleito passado e, lamentavelmente sim, porque ele escondeu o nome da família César. O nome dele é Júlio César Filho. Ele escondeu esse nome para aparecer como candidato a prefeito de Maracanaú, fez toda a campanha com o nome de Julinho do Camilo, em referência ao governador Camilo Santana. Quer dizer, o rapaz se desfigurou, parecido com a candidatura da mulher do capitão Wagner, que concorreu com o nome de Diana do Capitão, porque Wagner é conhecido realmente como o capitão Wagner. A situação do PT de Maracanaú não é muito cômoda para o deputado estadual Júlio César Filho, ou o Julinho do Camilo. Como o Julinho do Camilo, ele ficou muito distante na disputa pela prefeitura de Maracanaú, vencida pelo atual prefeito Roberto Pessoa. A outra informação é essa da disputa, da briga lá, da liderança do PDT na Assembleia Legislativa. O diretório estadual do PDT tem razão de querer indicar o líder da bancada. Por quê? Porque a maioria da bancada do PDT não segue a orientação do partido. A maioria da bancada é governista, já votou no governador Eumano e continua apoiando o governador Eumano, enquanto o diretório estadual do PDT quer ser adversário do governador Eumano. E a maioria dos deputados do PDT, oficialmente, foi à Justiça Eleitoral pedindo a anuência, a autorização para trocar de partido. Essa maioria não quer mais ficar no PDT, quer estar
ou no PT ou no partido próximo ao governador Eumano. Pois bem, esse mesmo grupo quer indicar a liderança do partido. Ora, a liderança do partido representa o partido. Se a maioria dos deputados não quer mais ficar no PDT, como indicar a liderança? É uma incoerência. Será só pela boquinha? Porque o líder do partido, o líder da bancada, tem algumas benesses. Tem lugares privilegiados para sentarem-se em momentos que a Assembleia precisa ouvir o colégio de líderes. Além de incoerência, é muito feia essa posição desses deputados que ainda estão do PDT, mas não querem mais ser do PDT. Se não querem mais ser do PDT, como querer a liderança do partido? Querer tomar na força a liderança do partido? Isso é uma incoerência. Não pega bem para o deputado Guilherme Landim, que representa o seu pai, um grande deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa e que tinha posições coerentes e sérias. O Guilherme precisa respeitar a herança política do pai. Agora vamos saber quais são as principais manchetes nacionais. Letícia. Bom, iniciando com os destaques do Estadão, temos sobre conspiração golpista. Bolsonaro transferiu R$800 mil aos Estados Unidos, onde aguardaria tentativa de golpe, mostra a investigação. O ex-presidente e os seus aliados tinham expectativa de que ainda havia possibilidade de consumação do golpe de Estado, diz a Polícia Federal, e essa informação consta em documento obtido pela revista Veja. Com os destaques do Globo, temos também sobre essas investigações da Polícia Federal, que diz que Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro e ex-ministro, orientou ataques a Tomás Paiva e V. Pazuello, ex-secretário de Saúde, estimulando trama golpista. A investigação reuniu provas de que Jair Bolsonaro analisou um minuto de decreto antidemocrático. Também temos sobre foragidos e perigosos, que execução de policiais militares e a suástica, os presos que fugiram do município de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, tem histórico de brutalidade. Esse grupo pertence à mesma facção e é investigado por já ter ordenado crimes de dentro da cadeia. Também temos em destaque sobre, em meio à crise do lixo, sobre uma rejeição ao prefeito de Belém, gestão do PSOL naquela região, no estado do Pará, vira artilharia contra bolos no estado de São Paulo. Temos também que, prestes a ser julgado, o senador eleito Sérgio Moro perde 100 seguidores em suas redes sociais por hora e reduz esse ritmo de postagem nas redes sociais. Também temos a coluna de Lauro Jardim destacando que preso o ex-diretor da PRF de Bolsonaro é reprovado em prova da OAB. E também a coluna de Bela Megali destaca que bolsonaristas acionaram Temer e Gilmar Mendes para tentar tirar Valdemar da prisão. O presidente do PL, que foi preso na última quinta-feira durante as investigações da Polícia Federal, ele foi um dos investigados e foi preso por portar uma arma ilegalmente. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que frentes golpistas citavam filho de general Nabim. Clube Militar silencia. Sérgio Carneiro teve filho implicado em fala de Heleno sobre infiltrar agentes durante as campanhas gerais de 2022. E sobre o presidente no Egito, ele se encontra com Sisi. O presidente se encontra no Cairo, o ditador egípcio, e afirma que Israel parece ter primazia de não cumprir decisões que vêm da Organização das Nações Unidas, ONU. Bom, tomara que essas ações, essas investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns dos seus auxiliares não sejam semelhantes
as que ocorreram com o ex-presidente Lula, que acabaram levando-o à prisão por quase 2 anos, bem mais de 1 ano. Depois de tudo, todo o tempo, a imprensa, nós falávamos nesse episódio Lula, a Lava Jato. Agora, todo o nosso tempo tem sido desperdiçado em relação às questões de Bolsonaro. Repito, tomara não sejam semelhantes às de Lula, porque acabaram não dando em nada. Lula saiu da prisão, Lula teve os seus processos anulados, ele não foi absolvido de nenhuma das acusações, mas os processos foram anulados porque alegou o Supremo Tribunal Federal que o trâmite processual não seguiu a sua ordem. Tomara que não se repita, porque em estando se repetindo, Bolsonaro vai voltar a ser presidente. E aí? Atenção, é bom todos os brasileiros estarmos de olhos abertos para essa movimentação política e judicial, para que a história não se repita. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa primeira participação nas primeiras notícias do dia. Já já estaremos de volta com outras informações.